Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou falar. Era membro, passou no Senado, não sei como. Abram a Bíblia 10 anos. em Gênesis 21, 11. Você não veio sem espada? Eu falei, será que é visitante? Não conheço, né? Isso é nosso filho, Aleluias. Desde já eu quero agradecer ao pastor a oportunidade. Muito obrigado. E é uma honra estar aqui pregando para os irmãos aqui. E eu vou ser breve na palavra. Em Gênesis 21, 11 está escrito assim: E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que de Sara ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Amém? Amém. Como eu disse, eu vou ser bem breve nessa palavra aqui. É uma palavra que Deus deu a mim aqui no monte, junto com os companheiros que a gente está numa missão aqui nesse monte. E ela fala sobre Agar, que era uma escrava egípcia de Sara, onde naquele tempo a promessa de Abraão não chegava, e Sara, tendo aquele sentimento de satisfazer a vontade de seu marido Abraão, ela teve uma ideia. A ideia que ela teve foi fornecer, disponibilizar a Abraão aquela serva. Ela chegou a Abraão e disse: Abraão, tá aqui, ó, a minha serva Agar, uma ótima serva que eu tenho de confiança, tenha a sua promessa com ela. E Abraão foi ter com Agar, onde ele teve um filho. Mas, em certo momento da vida de Abraão, eis que veio aquela promessa que Deus tanto disse a ele. Eis que veio Isaque na vida de Abraão. E, depois que Isaque nasceu, Sara tomou uma decisão. A Sara chegou a Abraão e disse: Não quero mais essa serva aqui com seu filho, porque este menino não vai participar das promessas do meu filho Isaque. Eu quero ela fora daqui. E Abraão, na Bíblia está escrito que aquilo foi duro aos ouvidos de Abraão. Aquelas palavras que Sara disse, na Bíblia está escrito que pareceu muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, porque era filho de uma escrava, porém com sangue de Abraão. E Deus falou para Abraão que aquelas palavras que Sara não sejam más aos seus olhos. E Abraão escutou as palavras de Deus. E no outro dia, Abraão pegou aquela mulher e colocou para fora de casa e disse que ela estava despedida. Junto com o filho, ele a lançou no deserto. Ela foi embora, sem rumo no deserto, até que se acabaram os mantimentos. E na Bíblia está escrito que em um certo momento ela encontrou, acredito eu que seja uma moita de alguma planta, alguma coisa. Ela deixou a criança ali embaixo e ela andou a certa distância da criança, se afastou bastante. E na Bíblia está escrito que a distância que ela tomou da criança foi a mesma distância que um arqueiro lança uma flecha, para que a criança não visse ela morrendo, porque ela tinha certeza que ela morreria.
E quando ela se afastou daquela criança, um anjo desceu e conversou com ela. E aquele anjo disse para ela assim, ó, aquela criança que está lá, Deus ouviu o clamor daquela criança. Glória a Deus. Por isso eu vim aqui, para te avisar que você não vai morrer. Levanta, pega na mão do teu filho e leva ele embora. Aquela criança cresceu, não desonrou um pai, virou um flecheiro. Ou seja, Abraão confiou em Deus. Colocou nas mãos de Deus aquele problema, porque aquilo para Abraão era um problema. O que eu quero dizer para a igreja é que muitos aqui são casados ou casadas. E nós devemos sim honrar a voz de nossa esposa. Por mais que o que a nossa esposa diga pareça absurdo, por mais que a nossa noiva, a nossa namorada, a mulher que Deus colocou no seu caminho, que já foi confirmado que é uma mulher de Deus, que a sua esposa diga, pareça absurdo, pareça duro, pareça muito mal aos teus olhos o que sua esposa disse, nós devemos interpretar, sentar e conversar com a esposa e orar a Deus. A palavra da esposa tem muito valor. O homem é o sacerdote da casa, mas a mulher não está ali em vão. Ela não está ali ao acaso. A palavra da esposa tem muito valor na vida de uma família. Ela também é a base da casa. E Abraão, ao escutar o que Sara disse, por mais que pareça absurdo o que Sara disse, Deus pediu para Abraão que não pareça mal aos teus olhos a palavra da tua mulher. E Abraão foi lá e obedeceu ao Senhor. No outro dia, aquilo que aos olhos do homem hoje, um homem hoje não teria entendimento em relação a isso, porque é um absurdo você colocar uma mulher e uma criança para fora de casa. É um absurdo. Aos olhos do homem é um absurdo. Aos olhos do homem é um absurdo. Aos olhos do homem, aos olhos de Deus não. Porque Deus honrou. E quando Deus está no negócio, Deus manda um anjo. Quando Deus está no negócio, Deus ouve o clamor. Quando Deus está no negócio, Ele honra. Então deveremos honrar a nossa família, escutar a nossa esposa, honrar. A nossa esposa merece amor e carinho. Tem muitos aí, eu conversei muito com meus irmãos aqui no monte, tem muitos que querem honrar a masculinidade primeiramente, para depois a esposa. Há uma inversão de valores aí. A gente valoriza primeiramente a nossa postura, a nossa masculinidade, a macheza, como diz no Nordeste, para depois a gente valorizar a esposa. Eu não posso dar ouvidos a ela porque eu tenho a minha imagem. Eu não posso honrar a palavra dela porque primeiramente a minha imagem. Ou seja, a minha imagem, a minha palavra de sacerdote deve prevalecer. E depois a palavra dela. Mas não deve ser assim. É isso que diz a palavra. Eu espero ter passado coisas positivas para a igreja. Eu agradeço a minha oportunidade e eu desejo grandemente que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Amém. Obrigado.